Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos repetir junto esse versículo? Eu vou falar a primeira parte e a igreja repete a segunda parte bem forte. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ficou fraco, né? Eu acho que faltou o Michael usar o microfone. Vamos então tentar de novo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É com alegria que nós estamos iniciando mais um culto a Deus, um tempo onde nós vamos ouvir a palavra, onde nós vamos cantar a palavra, onde nós vamos orar a palavra. Os nossos encontros não tem nada de nós. O ideal é que o que nós vamos oferecer a Deus seja sempre uma referência, uma resposta daquilo que Ele já nos deu, porque tudo vem da mão dEle, e nós só devolvemos o que Ele já nos deu. Até o cântico que nós cantamos, é Ele que nos dá. Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Você que está em casa também, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite, que receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de nos reunir em Teu nome. Ó Deus, o privilégio de adorarmos ao Senhor. Tu és um Deus tão grande, tão majestoso. Tu és o Senhor do céu, da terra e do mar. Ó Deus, e ainda assim o Senhor cuida de nós, o Senhor fala conosco, o Senhor se relaciona conosco pelo Teu Santo Espírito. O Senhor ó Deus, nos move, o Senhor aquece o nosso coração para vivermos na Tua presença, para lembrarmos cada dia quem nós somos. Nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, e nós queremos, ó Deus, nessa noite, como filhos do Senhor, ó Deus, chegarmos à Tua presença com ações de graças, com hinos de louvor, com alegria, com cânticos nos lábios, e assim, Pai, que o Senhor seja, ó Pai, glorificado através das nossas vidas, nossos pensamentos, sentimentos, tudo que for feito no ato desse culto, dessa noite, ó Deus, seja para o louvor da Tua glória, exclusivamente para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, assim nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, conforme está na nossa liturgia. Grandes são as obras do Senhor. Salmo 111. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 111. Nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo, 10 versículos. Esse salmo trata sobre as obras magníficas de Deus. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Nosso irmão diácono Maicon vai ler juntamente com a igreja. Salmos 111. As obras magníficas de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança.
manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas obras magníficas. O Senhor é poderoso. O Senhor é quem nos salva. O salmista diz: enviou ao seu povo a sua redenção. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Das grandes maravilhas de Deus, a maior delas é Ele ter vindo ao nosso encontro, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vamos cantar ao Senhor o hino 269 do nosso inário, Pureza no Sangue de Cristo. Convido nossos irmãos da equipe de cânticos para nos ajudarem, e convido a toda a igreja, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé para cantarmos com alegria esse hino, Pureza no Sangue de Cristo, alvo mais que a neve. Vamos entoar com alegria esse hino. Estamos com uns probleminhas técnicos, mas nós já vamos fazer esse coral bonito aqui, né? Louvando a Deus com essa mensagem, que sendo cada um de nós lavados no sangue do Cordeiro, nós somos mais alvos que a neve. Amém? Vamos cantar com muita alegria. Vamos? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador.
teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve eu entro. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Amém. Obrigado, meninos. A igreja pode assentar, cada um. E nós vamos ter uma palavra de oração em favor dos missionários, de suas famílias, porque essa redenção que Deus enviou ao mundo, ela precisa ser proclamada. O evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. E lá estão, né, no Oriente Médio, na Bolívia, como nosso irmão Osni, missionário, nossa irmã Kelly. Lá estão na China, na Índia, como o pastor Marco Antônio. E tantos missionários, como nosso irmão Lindelvan, que está lá na Amazonas, né, no Amazonas, pregando para os indígenas. Vamos orar pelas missões, vamos pedir a Deus que abençoe e sustente os missionários, mas que também nos faça cada dia missionários aqui na nossa terra, que possamos pregar o evangelho, falar de Jesus a todo tempo para a glória do Senhor. Eu vou convidar nossa irmã Maria Ivanilda, nossa irmã Vunilda, como diz o Isaac, para fazer essa oração, minha irmã. Eu sei o quanto você intercede pelos pastores, pelos missionários. Ore a Deus, peça a Deus que visite cada missionário nessa noite, onde eles estão. Talvez já seja madrugada lá, como Osni, né? Talvez já seja amanhã do próximo dia. Que Deus possa abençoá-los e sustentá-los, fisicamente, financeiramente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós reconhecemos, ó Pai, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém, Deus. Por isso, Deus, nesta hora nós rogamos, ó Pai, o Senhor, porque Jesus, o Senhor é fiel e justo, Pai. E assim, ó Pai, o Senhor chamou os Teus servos, o Senhor enviou. É verdade, e eu sei Deus, que o Senhor está cuidando de cada um deles, aleluia, Pai amado. amém. E assim, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a vida do Osni, Sim, Deus, a sua família, Pai, e toda a sua equipe, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja revestindo com Teu poder, aleluia, com a Tua graça, com a Tua assim bondade, seja, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, a vida deles, guardando, ó Pai, para que nenhum, ó Pai, mal aconteça com eles, porque a Tua mão, Pai, poderosa está sobre eles, amém, porque o Senhor está cercando por trás e por diante, aleluia, sobre eles, Deus, o Senhor põe a Tua mão. amém. E assim, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor guarde, Pai, a vida do Osni, Sim, guarde, ó Deus, e toda a equipe, ó Pai, que está com ele. Sim, meu ó Pai. Pai, rogamos ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que lá já é o outro dia. É verdade. Como ele tem o pedido, ó Pai, que o Senhor
esteja pedindo à tua igreja para que esteja aguardando, ó Pai amado, pedindo o Senhor em favor deles. Sim, e assim, ó Pai, nós entregamos a vida dele nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Pai, nós Senhor. pedimos também pela vida da Kelly. Sim, meu Pedindo, ó Pai, que o Senhor guarde, ó Pai, a tua serva. Que o Amém, Senhor dê ele, Deus. Pai, dá a ela a cada dia visão do teu reino. Aleluia. Que o teu reino, ó Pai, esteja ali, ó Pai, a cada dia, Deus, sendo, ó Pai, acrescentado vidas que rendem nos teus pés e reconheçam o Senhor como Salvador, Pai. Aleluia. E assim, ó Pai, nós entregamos a vida dela nas tuas mãos. Sim, meu Deus. Também pedimos, ó Pai, pela vida do Francisco, pela vida da Rose, Sim, meu pela Pai. vida, ó Pai, do Mateus, que está ali, ó Pai, na Colômbia. Sim, meu Deus, Pai. que o Senhor esteja guardando, ó Pai, a vida deles. Abençoa, Deus, que o Deus, Senhor esteja livrando, ó Pai, de todo mal. Em nome de Deus Jesus. amado, que o Senhor, Deus, possa estar guardando, ó Deus, todo o ministério. Em nome de Deus Jesus. amado, que ali, ó Pai, eles possam ver a boa mão do Senhor Aleluia, sobre a Deus. vida deles, Assim Deus seja, amado. Senhor. Ó Pai, te pedimos também, ó Pai, pelos missionários que estão Sim, dentro Pai. da janela 10h40. Sim, Deus meu amado, pedimos ao Senhor que o Senhor dá a eles, ó Pai, ousadia. Sim, que meu eles Pai. sejam, ó Pai, a cada dia corajosos, ó Amém. Deus amado. Guarda eles, Que seja, ó amigo. Pai, guardado pelo Amém, Senhor. assim seja, Que o Senhor esteja dando visão, Pai Em amado, nome de esteja Jesus. dando estratégia. Deus amado, em nome de Jesus, Sim, que te meu rogamos, Pai amado. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão sendo preparados para ir para os campos. Deus amado, que o Senhor deles a cada dia, ó Pai, coragem e ânimo, ó Deus, sabendo que o Senhor é com eles. Sim, meu Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui para cultuar e bendizer o teu santo e glorioso nome. Aleluia, Muito Deus. obrigado, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133. Um salmo muito conhecido que fala da excelência da união fraternal. E já que é um salmo que fala sobre união, vamos fazer a leitura desse salmo juntos, unidos, né? Todos a uma só voz. Vou pedir o Maicon para acompanhar também, junto com a igreja. E nós vamos juntos fazer a leitura desses 3 versos do Salmo 133. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento chamar à frente a equipe de cânticos, Ministério de Louvor, e nós vamos cantar com alegria louvores ao nosso Deus. Nosso irmão Jonathan, Israel, Gabriele, Samuel, Sofia, Giovana, aí estão todos. Vamos louvar com alegria ao Senhor. Eu já convido a igreja, a todos, que se coloquem de pé para louvarmos ao Senhor juntamente com a equipe de cânticos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala sobre a segurança que nós temos em Cristo, sobre um lugar seguro que nós temos nele, onde nós podemos descansar, onde nós podemos nos derramar, nós podemos nos achegar a Ele, onde nós encontramos conforto no amor dEle, no cuidado. E é basicamente isso, é uma canção que fala sobre o amor de Deus, sobre a graça dEle, que é abundante em nossas vidas, em teus braços.
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
Amém. A próxima canção que nós vamos cantar, ela diz assim, que ninguém é como o nosso Deus, e que isso seja uma verdade na nossa vida, que não seja só um domingo à noite que nós estamos cantando isso na igreja, mas que nós possamos ter consciência de que ninguém é como o nosso Deus, ninguém pode ocupar o lugar dele na nossa vida, e que ele cuida das pessoas que amam, das pessoas que buscam a ele, que buscam dele, como a palavra dele mesmo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, grandes coisas elas vão vir na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Ele, que buscam o reino dele em primeiro lugar. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu me coloco diante da presença do Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Pai. Agradecidos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecidos ao Senhor, ó Deus, porque nós temos o privilégio, ó Deus, de nos achegar na Tua presença, de encontrar, ó Deus, conforto no Teu amor, Pai, de descansar nos Teus braços, Pai, confiados de que o Senhor nos aceita da forma que nós somos, Pai, confiados, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos perdoa, que o Senhor, ó Deus,
justifica os nossos pecados, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo perdão que nós temos através de Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida que nós temos através de Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Deus, ela contém, ó Deus, promessas lindas para a vida daqueles que amam ao Senhor, ó Deus, daqueles que buscam ao Senhor, ó Deus, para aqueles, ó Deus, que se derramam diante da Tua presença, ó Deus, que louvam ao Senhor com o coração e não apenas com os lábios, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a reconhecer a grandiosidade do Senhor, ó Deus, a soberania, ó Deus, o quanto o Senhor, ó Deus, é exaltado, é santo, é soberano, Pai, e que ninguém é como o Senhor, ó Deus, ninguém pode ocupar, ó Deus, o lugar do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, ninguém pode, ó Deus, ocupar esse vazio que há em nós, ó Deus, esse vazio que há em nós, ó Deus, da Tua presença, Pai, esse vazio que só pode ser preenchido, ó Deus, com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter consciência disso, ó Deus, e que nós não venhamos estar buscando nos outros, estar buscando, ó Deus, nas coisas, ó Deus, nos prazeres, nos vícios desse mundo, dessa terra, Pai, mas que nós venhamos buscar no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o único que pode preencher o nosso vazio, Deus, o Senhor é o único, ó Deus, que pode cuidar do nosso coração, ó Deus, o Senhor é o único que nos conhece da melhor forma, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse louvor, ó Deus, eu te agradeço por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de nos chegar na presença do Senhor e de louvar ao Senhor, ó Deus, de adorar ao Senhor, de apresentar ao Senhor as nossas ofertas, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada pelo sacrifício de Cristo Jesus, muito obrigada, ó Deus, pela liberdade que nós temos hoje, ó Deus, em Teu amor, ó Deus, muito obrigada, ó Deus, porque um dia Cristo nos deu livre acesso à Tua presença e hoje nós somos livres para poder amar ao Senhor, para poder amar ao nosso irmão, ó Deus, porque um dia Cristo nos amou, porque um dia o Senhor nos amou e enviou Seu único Filho por nós. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, abençoa o decorrer deste culto, Pai, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Expressar com cânticos a nossa fé. Confessar ao Senhor a Sua palavra, as Suas promessas, com as canções, com as poesias, dos belos hinos e das belas canções que nós podemos ofertar ao Senhor como gratidão a Ele. Louvado seja o Senhor. E nós vamos passar agora para a mensagem de hoje. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel. O primeiro livro, de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 10 e vamos ler também o 18, 19 e 20. 1 Samuel, capítulo 30, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele
ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos nessa noite, fala conosco, abra, Deus, o nosso entendimento. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e não apenas guardarmos essa história, esse relato na vida de Davi, Teu servo, mas que possamos aplicar, ó Deus, ao nosso coração essa palavra e assim, Deus, obedecermos aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Abençoa o Teu povo aqui reunido, abençoa cada um que está acompanhando pela internet, que o Senhor abençoe todos nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: o que fazer quando a família está em perigo? O que fazer quando a nossa família está em perigo? Eu queria iniciar te convidando a trazer à sua memória uma cena hipotética. Imaginar uma coisa, que você está chegando do seu trabalho, depois de um dia de correria, de trabalho no seu ambiente ali, você chega em casa e percebe que alguma coisa não está normal. Alguma coisa aconteceu, a casa está revirada, as coisas estão jogadas para cima, móveis no chão. Você vai no quarto, seu filho não está lá. Você vai no outro quarto, sua filha não está lá. Você procura desesperado e não encontra sua esposa em lugar nenhum da casa. E você, tomado de um desespero, e alguém te fala: olha, parou um carro aí na sua porta, tinha uns homens aí numa van, entraram aí na sua casa, a gente não entendeu nada, eles levaram sua esposa e seus filhos, veio um bando aí e roubou sua família, sequestrou sua família. Parece coisa de filme, né? Misericórdia. Misericórdia. Mas é esse o impacto que sentiram Davi e os seus homens, aqueles homens do exército de Davi. Eles estavam numa cidade chamada Ziclag. Essa cidade foi cedida a Davi como uma cidade de refúgio,
como uma cidade para ele abrigar, para ele se refugiar. E ali ele ficou com os seus homens, os seus valentes, o seu exército, e cada um com suas famílias. Interessante lembrar que o exército de Davi era formado daqueles que Saul não queria. Quando Davi foi reunir os seus homens, aqueles que Saul desprezou porque era amargurado de espírito, eram homens com problemas de depressão, eram homens com problemas de dívida, eram os endividados, os amargurados. Davi os chamou para junto dele, e assim Davi formou o seu exército com 600 homens, que havia sido desprezado por Saul. Interessante. Eles então habitavam nessa cidade chamada Ziclag. E a referência que eu quero trazer aqui dessa mensagem é exatamente com respeito à família, porque a família é para nós um lugar de refúgio. A família é para nós um lugar onde nós nos sentimos guardados, protegidos. E ali estava Davi, os homens de Davi, num lugar chamado refúgio. E exatamente naquela cidade, os inimigos vieram e sequestraram a família de Davi, a família de todos os seus soldados. Davi estava sendo perseguido, e quem perseguia Davi era Saul. Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha tomado posse do trono. Davi aguardava o tempo de Deus, porque tudo acontece no tempo de Deus. E quem perseguia Davi era Saul. Interessante que Saul era sogro de Davi. Saul ofereceu uma das suas filhas para casar com Davi. E o sogro está perseguindo o genro. E o sogro não se dá conta que o genro tem do lado dele a sua filha. Então nós olhamos para esse texto e trazemos à nossa memória uma ideia de que há, sobretudo, um ensinamento para a família. Há para nós uma referência de uma cidade que é chamada de refúgio. Uma cidade que tem o nome de Ziclag, mas era uma cidade de refúgio. E para nós, o nosso lar é um lugar de refúgio. E Davi sendo perseguido pelo próprio sogro, uma crise de família, um problema de família, porque apesar de ser o sogro de Davi, Saul não queria ver Davi vivo. Ele queria matar Davi a qualquer custo. Ele queria acabar com a vida de Davi. Davi então recebe do rei filisteu a cidade de Ziclag para ser uma cidade de refúgio para Davi e seus homens. Acontece que um dia, voltando das batalhas, depois de 3 dias ausentes, Davi chega com seu exército, com seus homens, e alguma coisa não estava bem. Fumaça, cinza, quebradeira, desordem. Aqueles homens começaram cada um ir na sua casa e não encontrar suas esposas. Talvez tivesse um que quisesse ficar livre da esposa, né? Ia falar, ó, alguém levou minha mulher, ó. Ah, tem problema não. Eles ficaram desesperados. Onde está minha esposa? Meus filhos? Os meus também sumiram. Foi aquele alvoroço, aquela gritaria, né? Os amalequitas sequestraram todas as famílias dos 600 homens de Davi. Os inimigos atacaram violentamente aquela cidade. Diz o texto que eles deram com ímpeto. Versículo 1 fala isso, né? Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, contra Ziclag, e feriu, e queimou, e ele levou cativo as mulheres que se achavam lá. Não matou ninguém, nem pequeno nem grande, mas levou consigo e foram seguindo o seu caminho. As famílias foram atacadas, foram feridas. A principal ação de Satanás, o principal alvo do inimigo é atacar a família.
A principal estratégia de Satanás é atacar a família, porque a família, Marcinho, é projeto de Deus. A família é plano de Deus. É na família que Deus manifesta a sua graça, o seu amor. É na família que o cuidado é representado, com um pai que representa o governo de Deus, com uma mãe que em submissão e alegria prepara todas as coisas para o bom funcionamento da casa, onde os filhos se submetem à ordem e à boa ordem da casa. É a família que representa o reino de Deus, quando os maridos são chamados de Cristo, né? Vós, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E as esposas são uma referência da igreja que se submete a Cristo como cabeça. A família é um projeto de Deus e você pode ter certeza que a família será fortemente atacada. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. E é interessante que quando aqueles homens viram a situação, não encontraram seus filhos e suas famílias, aqueles homens, eles se levantaram contra Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Olha o versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi agora tem que lidar não apenas com o fato de que as mulheres foram roubadas, os filhos foram sequestrados, mas agora ele olha, tem aquela multidão de homens, 600 homens, olhando para ele e questionando. E agora, Davi? Nós somos os seus soldados, nós estamos seguindo a você. E agora, Davi? Nós vamos apedrejar você, é culpa tua. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, em família, quando acontece um problema, o inimigo não apenas causa um mal, mas ele também coloca um contra o outro. Um começa a acusar o outro. Olha, as coisas estão desse jeito em casa, é por sua causa, é porque você não cumpriu o seu papel, é porque você tem deixado a desejar. A culpa é sua desses meninos estarem assim, a culpa é sua do nosso casamento estar assim. E um começa a ofender o outro, um começa a acusar o outro. E é nisso que o inimigo ganha terreno para minar e destruir a família. Eles resolveram colocar a culpa em Davi. Uma das artimanhas do maligno é provocar o mal e depois colocar uns contra os outros. Davi não apenas precisa agora resgatar a sua família, resgatar a família dos seus soldados, mas ele também precisa manter calmo os seus soldados, para juntos lutarem pelos seus filhos e pelas suas famílias. O que fazer? O que fazer quando a família está em perigo? Interessante que, lendo o texto, nós vemos que a primeira atitude de Davi e os seus homens parece assim, surpreendente, mas a primeira atitude, o primeiro ato deles foi chorar. Chorar. Olha o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Imagina a cena, irmãos. 600 homens, né? Homens, marmanjos, soldados, tudo chorando. Eles ergueram a voz e choraram alto. Eles choraram até não ter forças para chorar. Imagina se fosse nos nossos dias, com redes sociais, com celulares aí, para filmar. A Rebeca está até rindo, né? Aquele tanto de homem chorando. E o povo tirando foto e postando. Os homens chorando. Olha que cambada de homens chorão. Qual que é o ensino desse choro, meus irmãos e irmãs? Qual foi a razão desse choro? O choro é um ato de não aceitar a situação como ela está.
A ideia aqui não é um choro de covardia, de medo. A ideia aqui é um choro de sofrer com. É uma ideia de ver o caos instalado e ser tomado de uma indignação no coração, de ver que a família está sendo destruída e procurar o filho e não encontrar, procurar a esposa e não encontrar, olhar para casa e ver tudo uma desordem, e ao invés de você se irar e você agir com ímpeto e com arrogância, você clamar ao Senhor com choro, fala: Senhor, a minha família pertence a Ti, os meus filhos são Teus, Senhor, eu não aceito essa situação, e a gente clamar com lágrimas ao Senhor, e a gente chorar diante do Senhor, como fez Neemias, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava em ruínas, queimada, seus muros derrubados. Neemias chorou, ele assentou e chorou e jejuou por alguns dias. Choro, irmãos, choro por ver que os nossos filhos não são mais alegres como eram. O que está acontecendo? Às vezes o pai não percebe, mas o filho já não conversa. O filho só trata a mãe com rispidez. O filho não tem paciência mais. E às vezes o pai e a mãe começam a oprimir e dizer: meu filho, não é assim que você fala com seu pai, meu filho, não é assim que você fala com sua mãe, eu não sou seu coleguinha, eu não sou sua coleguinha. E de fato os pais precisam se posicionar, mas às vezes esse filho está reagindo assim porque ele está em crise, porque ele está pedindo socorro, ele está tentando chamar atenção, porque alguma coisa não está bem. Talvez ele está sendo alvo de uma opressão, de um abuso, de um sofrimento lá na rua, lá na escola. E a família é o lugar onde o filho tem a liberdade para abrir e falar: pai, eu estou passando por isso, mãe, eu estou sentindo isso, eu ouvi essa palavra, teve uma colega que falou isso para mim, e eu não tiro isso da mente, eu não consigo ter paz no coração, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E às vezes nós não temos a oportunidade de parar, de ouvir e de chorar com os nossos filhos, de clamar a Deus: meu Pai, eles são Teus, o inimigo não tem poder sobre eles, o inimigo não vai levá-los assim, de mão beijada, eles são Teus, são herança do Senhor sobre os meus cuidados. E quando nós vemos que um filho está cada dia em decadência, nós precisamos chorar, precisa haver choro nos nossos olhos, clamar ao Senhor. Não é feio chorar. Nós precisamos às vezes acordar de madrugada e chorar: Senhor, tenha misericórdia do meu lar, tenha misericórdia da minha família. Neemias chorou, Davi e os 600 homens choraram, Jesus chorou. E você, papai e mamãe, será que você tem chorado pela condição dos seus filhos, da sua casa? A primeira atitude desses homens foram cair em pranto, foi chorar. Agora tem outra atitude que nos ajuda a pensar em nós e em nossas famílias quando estivermos em perigo. Primeiro, Davi chorou junto com esses homens. Segunda atitude, Davi se reanimou no Senhor. Olha o capítulo 30, versículo 6, o final do versículo 6. No momento em que o povo falava de apedrejá-lo, todos estavam em amargura, Davi estava cercado por todos os lados, recebendo a culpa. Diz o texto: Davi, porém, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. Ele estava sozinho, ele estava recebendo aquela carga, a culpa. Ele não se reanimou por causa das suas estratégias, por causa de um recurso que ele tinha, uma solução bem pensada, uma arma especial que ele guardou até aquele momento. E ele se reanimou porque ele lembrou dessa arma secreta que ele tinha. Não, ele não tinha recurso, ele nem sabia o que ele devia fazer, para que lado aqueles homens tinham ido. Mas diz que ele se reanimou no Senhor. É no Senhor. Irmãos, irmãs, as nossas ideias, elas não são melhores do que o ânimo que o Senhor pode nos dar. As nossas estratégias, elas
não são infalíveis. Davi nem sabia o que fazer, mas uma coisa Davi fez: ele se reanimou no Senhor. Quando Josué foi assumir a liderança do povo para herdarem a terra prometida, Moisés havia morrido. Certamente Josué estava com o coração pequeno, com temor, e Deus então o encoraja e diz: eu te dei uma missão, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Vá, Josué, vá, eu sou contigo, seja forte e corajoso. Deus animou a Josué, e assim Deus também nos anima, Ele nos reanima. A nossa força vem do Senhor. Nós não podemos viver uma vida derrotada e aceitar que os nossos filhos também vivam. Nossa família pertence ao Senhor e nós devemos lutar até o último momento. Que Deus nos dê força para lutar pelos nossos filhos. Leia, se você tiver oportunidade, curiosidade, a história de um homem chamado Agostinho de Hipona. A sua mãe orou por ele 30 anos. Ele era um jovem entregue a orgias, aos prazeres do mundo. Ele era um homem devasso, que vivia a sua vida para aproveitar ao máximo na carne e no pecado. E a sua mãe, se não me engano, o nome dela era Mônica, ela orava pelo seu filho constantemente, 30 anos orando para que Deus pudesse transformar o coração do seu filho. E olha o que Deus fez. Leia as Confissões de Agostinho. Olha o que Deus fez com aquele miserável pecador. Olha o que Deus fez na vida daquele homem. E como todos nós que lemos as obras de Agostinho somos abençoados, porque uma mãe resolveu orar por 30 anos para que Deus transformasse a vida do seu filho. Será que nós também assim o fazemos? Será que no primeiro ano a gente persevera, no segundo? Mas será que quando aquele menino já tiver marmanjo, com seus 25 anos, nós seremos tomados de uma ira? Esse menino não quer nada, não. Eu vou largar a mão dele. Não vou ficar sustentando o marmanjo. E é exatamente essas palavras que o Satanás espera ouvir, da boca de um pai, da boca de uma mãe, para que ele concretize a destruição na vida do filho, na vida da filha, na vida da família. Davi chorou, Davi se reanimou no Senhor, e Davi se pôs diante do Senhor em oração. Olha os versículos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha o nível de intimidade de Davi com Deus. Ele não ficou buscando uma oração decorada, a oração mecanizada. Ele não ficou dando uma volta, naquelas orações que a gente faz lá longe assim. Não, ele foi direto ao ponto. Deus, eu devo perseguir, eu vou alcançar. Responde-me, Senhor. Eu devo levar esses homens para resgatar essas famílias. Eu devo perseguir, eu vou alcançar. E Deus então prontamente o respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi busca em Deus o socorro. Deus é o socorro e nós precisamos lembrar disso. A oração não é um rito religioso, a oração é uma arma poderosa. Às vezes nós deixamos para orar quando a gente já tentou tudo que a gente podia. Nós queremos usar os nossos recursos e nossas estratégias. Quantos pais resolveram financiar para o filho uma viagem para fora do Brasil, para ver se esse menino acalma, para ver se esse menino se organiza por dentro? Quantos pais resolveram mudar de cidade porque aquele lugar era nocivo e aquele menino estava se perdendo, como se a culpa fosse da cidade, e mudando para outra cidade o problema continuou.
Será que nós temos orado? Será que nós temos nos reanimado? Será que nós temos orado ao Senhor em favor dos nossos filhos? Davi ora, Deus responde e Davi obedece. Versículo 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. A vitória vem, meus irmãos, quando nós oramos. Deus, Ele trabalha por nós. Deus, Ele luta as nossas batalhas. O problema é que nós, muitas vezes, racionalizamos demais. Muitas vezes nós ficamos constrangidos de sermos pegos de joelhos em casa. Já pensou se o meu filho acorda e me vê chorando? Já pensou se meu filho acorda e me vê com o rosto no chão chorando? Glória a Deus se isso acontecer. Talvez é isso que falta acontecer. A vitória vem. No versículo 18 diz: Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Deus concede a vitória quando nós oramos, quando nós buscamos a Ele. A história aqui é antiga, é a história de Davi. Foi um momento de apuros que Davi passou. Certamente o que eu disse na introdução não vai acontecer. Durante a semana você vai sair, vai voltar do trabalho, e eu creio que você vai encontrar lá seus filhos, seu cônjuge. Mas será que eles não estão em apuros? Porque ninguém os sequestrou literalmente? Será que eles não estão precisando do seu choro, do seu ânimo, do seu clamor a Deus? Será que eles não estão ali aguardando uma direção, e quem vai dar essa direção é você, papai, é você, mamãe? Será que nós vamos assistir nossos filhos serem minados, serem alvos do inimigo, serem bombardeados com a internet, com as amizades erradas, com a presença às vezes de pessoas que são instrumentos do inimigo na vida deles, e nós vamos achar que está tudo normal? Nós não vamos nos posicionar, e quando eu digo isso, não é trancar o filho, não é bloquear ele e proibir que ele tenha amigos, mas é você orar e jejuar por ele, é você colocar a vida dele todos os dias diante de Deus, porque quem guarda o seu filho é Deus. Você não pode vigiá-lo 24 horas, e Satanás está espreitando a vida dele 24 horas, para tentar roubar o coração, a alegria, para tentar roubar a fé no coração dos seus filhos, dos nossos filhos. Ele não desiste de atacar, e ele continua fazendo isso, e nós precisamos aprender a chorar pelos nossos filhos. Nós precisamos aprender a gastar tempo de oração. Começamos no último domingo um propósito de 40 dias de oração, 22 de novembro a 31 de dezembro. Pastor, mas já passou uma semana. Começa hoje, começa amanhã, só começa a orar. Você ainda tem mais de 30 dias para fazer isso. Começa a clamar pela sua casa, pelo seu lar. Não permita que o inimigo venha sequestrar os seus filhos. Às vezes ele está ali dentro de casa, mas ele já foi sequestrado. Ele não tem olhar para você, ele não tem diálogo. Ele não tem paciência, ele não está presente. Ele está mergulhado no mundo virtual. Família virtual não existe. Família é gente que sente dor, que sangra, que precisa de cuidado, que vai para o médico. No celular não resolve quando a gente está doente. Não adianta você acessar o Google e perguntar. Você pode até ter informação lá, mas se um médico não te olhar, não fizer o exame, você vai continuar doente dentro de casa e vai morrer, e não vai ser uma morte virtual, não. Família é gente que cuida, que percebe a dor, que vê que o outro não está bem e fala: nós somos uma família, vamos lutar juntos.
Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos batalhar. Vamos nos fechar aqui. Vamos vencer, porque o nosso inimigo, ele é o inimigo comum. Você, minha esposa, não é minha inimiga. Você, meu marido, não é meu inimigo. Os nossos filhos não são um problema. Nossos filhos são bênção de Deus. Vamos declarar isso e vamos orar por eles. Vamos colocar eles diante de Deus todos os dias. E vamos trazer de volta à nossa casa tudo aquilo que o inimigo tentou levar, né? Tentou sequestrar. A alegria, os sonhos, o respeito, o amor, sabe? O carinho, o querer estar junto, o defender o outro. Nós precisamos resgatar os valores de família. E é isso que nós aprendemos nessa palavra. Choro, ânimo no Senhor e oração diante de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. Eu não sei como está a sua casa, a sua família. Eu não sei. Mas eu não preciso saber, porque Deus sabe. E nós cantamos aqui hoje que Ele nos toma. Quando estamos no vale, nós encontramos conforto. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso socorro. Para de tentar salvar a sua família, você não vai salvar. Para de tentar ter ideias mirabolantes para manter seus filhos ocupados com um curso a mais, com um concurso a mais. Enquanto Jesus não for o centro da vida dele, seu filho continuará com demandas, com carências. Viva o Evangelho, seja uma mulher de oração, um homem de oração, priorize o Evangelho para os seus filhos, ore com eles, fale do amor de Deus para eles, leve eles a Cristo em oração, permita que o Espírito Santo te quebrante nesse propósito para que você possa se derramar na presença de Deus, e assim você vê o milagre na vida dos seus filhos, o milagre no seu lar, porque a família é um projeto de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite trazer à memória, ó Deus, aquilo que nós já sabemos. Nós viemos para o culto hoje e nós ouvimos que temos que orar. Ah, Deus, quanto nós já sabemos disso. Quanto isso é óbvio para nós como servos do Senhor. Ó Deus, mas o Senhor nos permite mais uma vez ouvir que o Senhor espera de nós uma busca primeira. Ó Deus, porque o Senhor deseja resgatar a nossa família. Mas muitas vezes nós estamos no caminho, nós estamos muitas vezes impedindo e sendo, ó Deus, boca que fala o que não deve. Ó Deus, reações que não convém, e muitas vezes ao invés, ó Deus, de chorar, nós estamos oprimindo, nós estamos brigando. Ao invés de orar, nós estamos, ó Deus, reclamando. Ó Deus, ao invés de nos animar no Senhor, nós estamos murmurando. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos perder de vista, Pai, que existe uma batalha, uma guerra. Ó Deus, e os nossos filhos estão, ó Deus, na frente, recebendo muitas vezes o dardo inflamado do maligno. Ajuda-nos, ó Pai, desperta-nos para uma vida de oração, para uma vida de busca, de quebrantamento. Ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso lar seja um lugar onde o milagre do Senhor seja manifestado, a começar na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Ó Pai, que nós possamos abraçar esse propósito de lutar, não com a nossa própria mão, com os nossos próprios esforços, mas, ó Deus, com as armas espirituais, com a oração, com o jejum, para que, ó Deus, possamos ver a vitória do Senhor em nosso lar e na vida da nossa família. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
E agora, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em cada nação dessa terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar um instante no seu lugar. Eu quero primeiramente agradecer a você que está em casa, com sua família, ou talvez sozinho, que ouviu essa palavra, que Deus possa trazer ânimo ao seu coração. Não desista, não pare de crer, como diz a canção, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Creia, ore, persevere em oração, em nome de Jesus. E um dia você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Deixo o convite aqui para terça-feira, às 20 horas, reunião de oração. Você é convidado a estar conosco nesse mesmo canal, nessa mesma página, a página oficial da Igreja Presbiteriana de Sabará. Deus abençoe a sua família, o seu lar, em nome de Jesus.